Olá, meus queridos, vamos continuar, estamos aqui para continuar falando um pouquinho sobre o Egito. Vimos na aula passada que a importância do Nilo, vimos também a figura do faraó, então vamos continuar falando sobre a unificação do Estado egípcio. O Estado egípcio que durante esse período do Antigo Império teve como grandes construções as pirâmides, que a gente conhece bastante dos filmes, dos livros, também as múmias. Nesse período aí, desse Antigo Império, foram construídas as principais pirâmides, como da cidade de Gizé, a de Quéops, Kefra e Miquerino. A de Quéops é a maior, chega a ter 146 metros de altura. Essas pirâmides eram consideradas os túmulos onde eram colocados os faraós. Os faraós acreditavam que retornariam à vida, então nesses espaços colocavam tudo que ele tinha em vida de valioso, para quando ele retornasse, ele se apropriasse do que ele tinha. É interessante também falarmos sobre o processo de mumificação, bem conhecidas múmias, né? As múmias, os faraós, normalmente, que faziam esse processo, era um processo demorado, também caro, para preservar o corpo, porque acreditava-se que o corpo é a casa da alma, então a casa, que é nosso corpo, no caso deles, precisavam estar preservados para quando a alma retornasse. Então eles faziam todo esse processo aí de preservação do corpo. Então eles cortavam o corpo até a altura do umbigo, tiravam os órgãos, menos o coração, porque eles acreditavam que o coração era o principal órgão para a vida humana. Então tirava-se os outros órgãos, tirava-se também o cérebro, triturava o cérebro com a espátula e puxava tudo que tivesse mais líquido, porque o líquido ele acelera o processo de putrefação do corpo. Então eles tiravam tudo isso, todos esses órgãos, colocavam serragens no lugar para a barriga não ficar lá embaixo, serragens, resinas, enfim, mergulhava no natrão, que era uma espécie de sal, e esse processo durava em média 70 dias. Então tudo isso enfaixava, tudo isso para que o corpo do faraó estivesse preservado para quando retornasse aí a sua alma. Juntamente com essas grandes construções, como as pirâmides, tinham as obras públicas, que eram os canais de irrigação, que levavam água de locais que eram considerados mais férteis, para locais que eram considerados menos férteis. Como os diques também, que era para represar essas águas para no momento de estiagem, período de grandes obras. A organização do império. Acima de tudo e de todos estava o faraó com o poder religioso e o poder político, os nobres e sacerdotes, aqueles que tinham conhecimento religioso, passavam os conhecimentos religiosos, soldados para a defesa do império, escribas, aqueles que tinham conhecimento sobre como escrever, mas diferentemente de hoje todos nós sabemos escrever. Naquele período, que era responsável pelas escrituras eram os escribas, o código de escrita egípcia. Também estava ligado à administração do império. Abaixo os comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos. Os escravos eles estavam em grande quantidade no Egito nos períodos de guerra, considerando que os escravos eram aqueles que eram capturados em guerras. E o Médio Império. Para falar do Médio Império, a gente vai falar das invasões dos Hicsos, que eram os povos que vinham da Ásia, e da desorganização egípcia. O poder do faraó foi enfraquecido. Os Hicsos, esses povos, tomaram o poder no Egito graças a algumas das suas inovações, como a utilização de cavalos em guerras que favoreciam a eles. O ferro, eles utilizavam o ferro, que era mais forte, mais resistente. E a arte militar era mais organizada, isso que levou ao sucesso das invasões desses povos que vinham da Ásia. Porém, nesse período também do Médio Império, foi o período também que eles conseguiram expulsar esses povos e tomar de volta o poder para os próprios egípcios. O Novo Império é o império da grande revolução religiosa, que foi feita pelo Amenófis IV,
O Amenófis IV ele impõe no Egito o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, só que existe um problema. Na cultura egípcia, o que prevalecia era o politeísmo, a existência de vários deuses. Então ele faz essa grande revolução de forma autoritária, implantando aí o monoteísmo. Ele mudou o seu nome de Amenófis para Akhenaton, que era aquele que servia ao deus Aton do disco solar. Enfim, só que isso acaba quando ele morre e Tutankhamon se estabelece no poder e implementa de novo aí o politeísmo no Egito. A gente tem só esse período aí de monoteísmo, só o período em que Amenófis implanta. De uma forma geral, a gente tem muitas contribuições para a nossa civilização. A escrita deles, o hieróglifo, é a característica cultural, a religião, o politeísmo. A gente viu que tem só esse período aí do Amenófis que ele faz essa revolução, mas a história do Egito está ligada à existência dos vários deuses. A mumificação, que também é um elemento cultural dos egípcios que contribuíram também para a gente na forma de medicina. A medicina foi extremamente auxiliada pelos egípcios, de que forma a biologia, o conhecimento do corpo humano, a química também, com as substâncias para preservar o corpo, a matemática para a construção das pirâmides, enfim, a música, a literatura, vários segmentos e conhecimentos foram iniciados pelos egípcios, várias ciências. Então, dessa forma, a gente entende um pouco mais essas contribuições, a forma que essas contribuições foram feitas para a gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco desse resumo e que ajudem vocês nas resoluções das atividades propostas. Fiquem bem e até a próxima aula.